Olá pessoal, hello class. Vou gravar esse pequeno vídeo aqui para explicar um pouquinho do conteúdo de vocês, tá? Principalmente esse do Possessive Case, tá? Por quê? Porque, ao meu ver, é o que pode trazer um pouquinho mais assim, de complicação, tem algumas coisas um pouquinho mais, né? Alguns detalhes um pouquinho mais complexos, precisando assim de algumas explicações verbais. Os outros também eu vou passar também, mas vou dar prioridade agora para esse, tá? Do Possessive Case. Caso possessivo. O Possessive Case ele estabelece o quê? Uma relação de posse, tá? Utilizado para indicar que algo pertence ou está associado a alguém ou alguma coisa. Tá? Então é uma relação de posse ou uma associação de uma coisa com a outra, que geralmente na frase sempre vai ser uma relação de posse. Tá? Ou seja, é utilizado para estabelecer essa relação. Essa indicação é feita de forma gráfica através do uso disso aqui, ó, um apóstrofozinho e o S. Tá vendo aqui? Ó, vocês olhem na tela aí. Ó. O que é o apóstrofo S? Vou marcar de vermelho aqui. O apóstrofo é essa vírgulazinha lá em cima, esse tracinho que fica na parte de cima, elevado, tá? Então eu vou chamar ele sempre de apóstrofo. Toda vez que falar apóstrofo, você entende que é esse tracinho aqui de cima. E o S, tá? Então isso aqui é que determina que uma coisa pertence à outra, tá? Daqui a pouco você vai ver. A estrutura, a grosso modo, é essa aqui, ó. Primeiro você coloca o possuidor, aí depois você põe o apóstrofo S e por fim o possuído. Presta bem atenção, tá? Então na construção do termo você faz dessa forma. Primeiro o possuidor e depois o possuído. Na língua inglesa é meio que ao contrário, né? A gente fala assim, por exemplo, carro do João. Então primeiro eu coloco o nome do possuído, que é o carro, aí coloco a preposição do e por fim o nome do possuidor, que é João. Na língua inglesa, vai haver casos também que você vai usar essa estrutura da língua portuguesa, mas geralmente você usa o possessive case dessa forma aqui, ó. Primeiro o possuidor, aí depois o apóstrofo S e por fim o possuído. Certo? Olha o exemplo aqui, ó. John's car quer dizer carro do John. O quem possui quem? O João que possui o carro ou o carro que possui o João? É o João que possui o carro. Então, se João é o possuidor, ele vem primeiro. John, aí vem o apóstrofo S e por fim o objeto possuído. Car, que é o carro. John's car. Agora, pode se facilitar a sua compreensão, você dá uma lidinha ao contrário. Cars, John Cars. Aí você vem aqui, carro do João. Lendo de trás para frente. Certo? Mas a forma certa de colocar é primeiro o possuidor, depois o possuído. E o apóstrofo S no meio. Olha esse outro exemplo. Peter's brother. É o irmão do Peter. Na construção da frase, quem que pertence ao quem? O Peter que pertence ao irmão ou o irmão que pertence ao Peter? Na construção da frase, é o irmão que pertence ao Peter, irmão do Peter. Então, se Peter é o possuidor, então Peter primeiro, depois o apóstrofo S e depois o possuído, brother. Brothers é Peter's brother, ou seja, irmão do Peter, ok? Outro exemplo aqui, ó, numa frase aqui, ó, the dog's paw is injured. Injured, certo? Injured. The dog's paw is injured. O que quer dizer isso? A pata do cachorro está ferida. Então, qual que é a relação de posse aqui? Está aqui, ó, a pata do cachorro. Agora, quem que pertence ao quem? É a pata que pertence ao cachorro ou o cachorro que pertence à pata? É a pata que pertence ao cachorro, ou seja, o cachorro é o possuidor, certo? Então, dog, ou seja, o cachorro primeiro, certo? Apóstrofo S e depois a pata, que é o possuído, paw. Então, dog's paw, ou seja, pata do cachorro. De trás para frente, pata do cachorro, certo? Não esqueça, para construir essa relação numa frase, primeiro o nome do possuidor, depois apóstrofo S e por último o nome do possuído, certo? Nós temos aqui uma exceçãozinha. Não é que nem é exceção, é uma coisa diferente. Não é que inverte, não inverte nada, continua a mesma sequência. Só que aqui nós temos um caso um pouquinho diferente. Ó.
Carlos' daughter studies a lot. Ou seja, Carlos' daughter. O que quer dizer Carlos' daughter? É a filha do Carlos. Então, na construção da frase, quem que pertence a quem? O Carlos que pertence à filha ou a filha que pertence ao Carlos? É claro que é a filha que pertence ao Carlos. Então, Carlos é o possuidor do termo. Ele possui a filha, nesse aspecto aqui, tá? A filha é dele, certo? Então, observe só. Nós colocamos a ordem certinha, primeiro o possuidor, depois o possuído, só que nós colocamos só o apóstrofo sem colocar o S dessa vez, depois do apóstrofo. Por quê? Porque todas as vezes que o possuidor terminar com a letra S, você não precisa colocar o S depois do apóstrofo, certo? Então observe essa regrinha. Se o possuidor terminar com a letra S, não precisa colocar o S depois do apóstrofo. Nesse caso, tá ok? Ficou assim, Carlos daughter, ou seja, ficou só um apóstrofo, tá? Até por uma questão de fonética, ou seja, aqui já sai o som do S, ó, Carlos, e o som do S já perdura. Então eu não preciso pôr mais um S, entendeu? Certo? Então, quando o nome do possuidor terminar com S, você coloca o apóstrofo e não precisa pôr outro S, tá? Já põe no possuído. Carlos' daughter, a filha do Carlos, ok? Outro detalhezinho que eu quero que você observe é esse aqui, ó. Marcus and Julia's car is new. Ou seja, o carro do Marcos e da Júlia é novo. Então, nesse caso, nós estamos falando de um objeto possuído por dois possuidores. Marcos and Julia, ou seja, Marcos e Júlia, os dois têm o mesmo carro, ou seja, os dois são donos do mesmo carro. Tá? Então, quando for assim, você só coloca o apóstrofo S no último nome, lá, o Marcos and Julia, aí colocou o apóstrofo S. Esse apóstrofo S vai valer para os dois, certo? Você não precisa colocar Marco apóstrofo S mais Julia apóstrofo S, não. Apóstrofo S só depois do último nome e antes do objeto possuído. Marcos and Julia's car. Deixa eu dar uma gritada aqui. Ou seja, o carro do Marcos e da Júlia. Ok? Certo? Então vamos lá. Deixa eu explanar para vocês os exercises. O exercício número 3 é o seguinte. Você vai escrever na lacuna a representação em inglês da relação de posse do termo em português. Para isso, observe as palavras entre parênteses e observe também o exemplo na letra A. Olha só aqui, ó. Explicando aqui, ó. Letra A, celular do João. Então nós temos a relação de posse. Alguma coisa pertence à outra. É o João que pertence ao celular ou o celular que pertence ao João? É o celular que pertence ao João. Então o João é o possuidor, certo? Então ele vai vir primeiro. Olha só aqui, estou marcando aqui, ó. Aí depois vem o apóstrofo S e por fim o objeto possuído, que é o celular, cell phone. Isso que está escrito entre parênteses aqui, observa bem, ó, é o termo inglês, tá? Desses aqui, para você ter uma ideia de como você vai colocar aqui, tá? Certo? Então aqui, ó, primeiro o nome do possuidor, João, depois apóstrofo S e por fim o nome do possuído, cell phone, que é o celular. John's cell phone. Olha só a letra B que eu fiz aqui também. Casa do meu pai. Quem que possui quem? Meu pai que possui a casa ou a casa que possui meu pai? É o meu pai que possui a casa, então meu pai é o possuidor, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, my dad, tá vendo? My dad aqui, ó, entre parênteses, apóstrofo S, house, que é a house, certo? Então ficou my dad's house, ou seja, casa do meu pai, certo? E a mesma coisa aqui, ó, caderno do professor. Como que é professor em inglês? Tá aqui, ó, teacher. Como que é caderno? Notebook. Então, o que eu vou colocar aqui? Primeiro, o nome do possuidor. Quem que é o possuidor? Quem que possui quem? É o professor que possui o caderno ou o caderno que possui o professor? É o professor que possui o caderno. Então, você vai colocar teacher, apóstrofo S, e depois notebook. Teacher's notebook. Ok. Agora, vamos para o número 4, number 4. Aqui, ó. Estabeleça uma relação de posse para cada figura e tente formar o possessive case, ou seja, a relação de posse, né? Conforme no exemplo abaixo da número 1. Observe o vocabulary
abaixo para encontrar a tradução de algumas palavras. Olha só. Então, para cada frase, para cada figura dessa aqui, você vai construir um termo que tenha uma relação de posse. No exemplo, nós fizemos a primeira. Você olha para a imagem, para a figura e vê o que chama a sua atenção na figura. Eu olhei para a imagem, o que chamou minha atenção são os olhos da menina, certo? Aí você procura aqui, ó. Você quer saber como fala olho em inglês? Tá aqui, ó, eyes, certo? Olhos, tá? Então o que eu fiz aqui? Os olhos da menina. É a menina que pertence aos olhos ou são os olhos que pertencem à menina? São os olhos que pertencem à menina. Então a menina é possuidora, né? Então por isso eu coloquei ela primeiro aqui, ó. Girl, apóstrofo S, eyes, certo? De trás para frente seria os olhos da menina, certo? Então, girls' eyes, ok? Seguindo aquela sequência que nós já vimos. Primeiro o possuidor, apóstrofo S e depois o possuído. Vamos fazer o segundo? Vamos fazer esse segundo aqui, observa bem. No segundo nós temos o quê? O Mickey, não é? Olha aqui, eu estou passando o mouse nele, tá? O que chama a atenção no Mickey? Vamos supor que você fala assim, não, o que chamou minha atenção no Mickey é o short do Mickey. Então quem que possui quem? É o short que possui o Mickey ou o Mickey que possui o short? É o Mickey que possui o short. É o short do Mickey, certo? Então vamos construir essa expressão aqui, ó, short do Mickey. Possuidor, Mickey. Então, Mickey, apóstrofo S, shorts. Ok? Olha só, vou selecionar aqui e vou sublinhar, vou negritar, vou itarizar e vou botar numa cor diferente aqui também, só para a gente destacar, certo? Ó, Mickey's short, quer dizer o que? O short do Mickey. Ah, mas como que eu vou saber o que é inglês aqui? É só você vir aqui embaixo, ó, tá? Aqui no vocabulary, olha só, tem as palavras que você vai precisar, tradução, tá bom? Nem todas as palavras que tem aqui você vai precisar, só usa as que for necessário, ok? Então é isso que é para fazer, certo? Você olha na figura e aqui você faz uma relação de posse. Olha o exemplo desse aqui. Esse aqui eu não vou escrever lá, só vou te falar. Ó, o que nós temos nesse aqui? Não é o Cebolinha? O Cebolinha está com o que aqui? Um cachorro, né? Esquisito, mas é um cachorro, tá? Então, quem que possui quem? É o Cebolinha que possui o cachorro ou o cachorro que possui o Cebolinha? É claro que é o Cebolinha que possui o cachorro, certo? Então, o que você vai colocar aqui? Cebolinha, apóstrofo S e depois dog. Então vai ficar assim, Cebolinhas dog, ou seja, o cachorro do Cebolinha. Ok, pessoal? Tentem fazer. Qualquer coisa, entre em contato com o teacher, tá?